Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso? Bom, até agora nós aprendemos uma série de pontos muito importantes. Um deles foi, nós começamos a entender o porquê que alguns pensamentos e alguns estigmas ainda estão presentes na nossa sociedade. Quando nós recordamos, o histórico aí do suicídio no decorrer da história, a gente pôde perceber um pouco, o porquê que alguns pensamentos como suicídio é pecado, por que isso ainda está tão presente nos nossos dias. Na última aula a gente discutiu ainda o suicídio atual, o comportamento suicida, na verdade, como um grave problema de saúde pública. E quando a gente fala um problema de saúde pública, algo que é muito importante a gente pensar é o quanto que é importante atividades de prevenção para o suicídio. Quando eu falo prevenção, é complexo, já que o suicídio envolve diferentes fatores. Então, a prevenção incluiria, por exemplo, oferecer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Um outro exemplo, intervir em crianças que foram expostas ao estresse precoce. Acho que vale um parênteses para a gente conversar sobre isso. A literatura tem demonstrado que pessoas que tiveram eventos traumatizantes, especialmente com forte intensidade e por repetidas vezes na infância, isso causa uma série de danos para o desenvolvimento daquele indivíduo. E a gente considera hoje o estresse precoce como um dos fatores de risco para o suicídio, tá? Então, quando eu falo de prevenção, é extremamente importante eu já acolher e já intervir nessas crianças que tiveram essas vivências tão cedo. Para quem tiver curiosidade, no curso de saúde mental da criança e adolescente, eu discuto um pouco melhor sobre o estresse precoce e quais as consequências aí para a saúde da criança. Mas voltando a falar de prevenção, um outro ponto importante é em relação a nós profissionais oferecermos informações concretas e reais, de tal ponto que a gente consiga quebrar esses mitos que a gente ainda encontra na nossa sociedade. E esse é o tema da nossa aula. Eu vou discutir junto com vocês 7 mitos que são muito comuns na nossa sociedade e que a gente deve oferecer esse esclarecimento e até mesmo uma educação à comunidade. Quando nós fazemos isso, a gente sabe que a gente favorece atividades preventivas e a diminuição aí de indícios de suicídio. Vamos lá então. Primeiro mito. Pessoas que falam sobre suicídio não querem se matar. Talvez você, aluno, já tenha ouvido essa frase alguma vez, Algumas pessoas dizem, se ele quisesse realmente se matar, ele já teria feito. Ele está falando só para chamar atenção, para manipular, E isso é muito comum. A gente ouve com uma relativa frequência isso. E a gente sabe que isso é um mito. O que é o fato? O fato é, as pessoas que falam sobre suicídio podem estar buscando ajuda e suporte. E é muito importante que a gente identifique isso quanto antes. Alguns estudos têm identificado um grande equívoco. Na grande parte, eu vejo isso, é um equívoco que a gente encontra até com estudantes e profissionais. Algumas pessoas sentem uma certa necessidade de encontrar provas de que aquela pessoa realmente quer cometer o suicídio, E perdem um certo tempo em relação a isso. E o que a gente tem que ficar bastante atento, tá? A nossa postura deve ser exatamente o contrário. Assim que nós identificarmos qualquer sinal, seja de pensamento ou planejamento, a gente deve intervir. É uma excelente oportunidade para a gente, novamente, proporcionar a prevenção do suicídio. Então, uma grande dica, é para a gente aproveitar essas oportunidades como oportunidades para a gente prevenir e falar a respeito, por menor que seja.
Lembram da aula passada que eu expliquei para vocês? Por mais que um pensamento sobre a morte seja comum, quando aquele pensamento passa para um planejamento, a gente tem que ligar o nosso sinal de alerta. E essa é uma oportunidade para conversar a respeito, tá? Então, esse grande equívoco que as pessoas têm, não tenham. Fiquem atentos a isso. Qualquer sinal, se a pessoa falou sobre isso, falou de algum tipo de planejamento, fiquem atentos. Evitem buscar qualquer tipo de prova, tá? A pessoa não precisa mostrar essas provas pra gente. Essa é uma oportunidade pra gente conversar a respeito. Vamos então pro próximo. Próximo mito, então, que nós vemos com uma relativa frequência também é: o suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. O que vocês acham desse mito, pessoal? Já ouviram falar alguma vez? Frases do tipo: nossa, mas parecia estar tudo tão bem. Ele foi impulsivo, aconteceu, né, sem nenhum tipo de aviso. Isso, pessoal, a gente considera como um mito. A maioria dos suicídios foram precedidos por alguns sinais de alerta, sejam verbais ou comportamentais, tá? Claro, existem sim alguns suicídios que ocorrem sem aviso prévio, mas eles são mais uma exceção à regra. A maioria dos casos, a pessoa vem apresentando alguns sinais. Então, é importante, a nossa próxima aula vai ser justamente sobre isso, sinais de alerta. É importante que a gente consiga identificar esses sinais para que a gente consiga novamente prevenir o quanto antes, tá? A gente sabe que o fato de cometer esse ato pode parecer um pouco impulsivo mesmo, mas esses indivíduos, por diversas vezes, eles comunicam esse tipo de mensagem, seja verbalmente, através de frases como: não vejo mais sentido na vida, me sinto muito sozinho, não vejo mais sentido para viver, ou seja, através do verbal ou do comportamental. Um outro mito que a gente vai, aprender agora, que é o terceiro mito dessa aula, é aquela famosa: uma pessoa com comportamento suicida está determinada a morrer. O que você pensa sobre isso, aluno? Você concorda? Você acha que isso é correto, que isso é um mito ou é um fato? Vamos lá. O que a gente percebe, pessoal, é que muito pelo contrário, tá? As pessoas que têm um comportamento suicida, elas vivem no que a gente chama de uma ambivalência entre o desejo, de morrer, ou muitas vezes não é nem isso, é a vontade de, de certa forma, se livrar daquela dor, daquele sofrimento, ou então de livrar daquela situação que ela não está dando conta, está ficando insuportável para ela. Então ela fica nessa ambiguidade entre o morrer e o viver. Então uma pessoa com comportamento suicida, geralmente, frequentemente, na verdade, ela não está determinada, ela está ambivalente, ela está dividida, tá? Nesses dois aspectos. E aí é sempre importante a gente pensar que não nos cabe julgar os reais motivos. Mais importante do que julgar os reais motivos é que a gente consiga entender as falas dessa pessoa como um pedido de ajuda, tá? Por isso que é muito importante a gente acessar as emoções dessa pessoa durante a nossa avaliação, ok? Então, retomando, a ambivalência é muito frequente nas pessoas com comportamento suicida. Por isso que é importante a gente fazer essa avaliação, tá? Próximo mito, vamos lá? Quarto mito. Quando um indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, então ele está totalmente fora de perigo. Bom, esta nós já vimos na aula passada, que é um mito, né? Por que é um mito? Um dos períodos mais perigosos é justamente imediatamente depois da crise. A gente aprendeu em aula que a tentativa de suicídio
é um dos principais preditores, né, do ato. Ou seja, nós vimos na aula passada que chega de 10 a 20 vezes maior as tentativas em relação à pessoa, né, que comete o suicídio. Então a gente tem que ficar muito atenta, tá? Especialmente a semana que se segue ao hospital, depois de uma internação, esse período que a pessoa está parcialmente fragilizada em relação ao que aconteceu. Então, um grande preditor do comportamento futuro é o comportamento passado, é essa tentativa. Onde houver tentativas, a gente tem que ficar atento, tá? Como eu falo sempre para vocês, ligar o sinal de alerta, ok? Vamos então para o quinto mito. Pessoas que ameaçam fazer isso só para chamar a atenção. Bom, a gente já conversou um pouco sobre isso, né, pessoal? Isso é um mito. Independente, não nos cabe julgar. As pessoas que falam sobre o suicídio, elas podem estar buscando ajuda e suporte. E reforço que é uma ótima oportunidade para a gente prevenir o suicídio. Então, a gente tem que ficar muito atento a todos esses sinais, ok? Próximo mito, estamos indo aí para a etapa final, o mito 6. Esse eu gosto bastante de discutir, que é: apenas pessoas com transtornos mentais são suicidas. O que você, pessoal, acha sobre isso? Vou deixar uns segundinhos aí para vocês pensarem. Apenas pessoas com transtornos mentais são suicidas? Não necessariamente, ok? A gente percebe que sim, há uma associação entre os transtornos mentais, transtornos psiquiátricos e o suicídio, porém a gente não deve levar ao pé da letra. Não são todas as pessoas que cometem esses atos que elas realmente têm algum transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, tá? Vou dar um exemplo para vocês, a depressão. A gente sabe que muitas pessoas que têm depressão, faz parte, na verdade, do quadro depressivo, né? Uma visão mais negativa do futuro, uma tristeza profunda. E a gente sabe que a gente encara a depressão como um fator importante de risco para o suicídio. Entretanto, a gente tem que entender que é um fator de risco. Lembra que já na primeira aula eu falei para vocês que são vários fatores, que o suicídio é só a pontinha do iceberg, que tem uma série de fatores envolvidos? Então a gente vai entender a depressão sim como um fator de risco, mas a gente tem que tomar muito cuidado em levar o pé da letra, tá? Não são todas as pessoas que têm depressão, claro que vão ter tentativas de suicídio, e da mesma forma não são todos que cometem o suicídio que são, né, que tem algum transtorno mental. Mas o que a gente percebe é que algo para nós como profissionais que liga o sinal de alerta é que a depressão, sendo um fator de risco, é importante que eu avalie. Vocês vão perceber que muitos instrumentos, né, isso pensando a nível diagnóstico e alguns instrumentos de pesquisa, eles avaliam os sentimentos e o estado emocional, da verdade, daquela pessoa. Então é importante que você faça perguntas como, por exemplo, como você se sente? Você sente prazer na vida? Como que é a sua relação? O que você pensa sobre o seu futuro? São perguntas importantes para a gente inserir na nossa investigação, para que a gente possa identificar, né, pessoas que apresentam aí algum potencial de risco para o suicídio, ok? Vamos agora para o nosso último mito. Esse é um clássico. Se um profissional falar sobre o suicídio, poderá dar essa ideia para a pessoa. Quem de vocês já pensou sobre isso? Às vezes as pessoas pensam, será que se eu falar sobre suicídio, eu vou encorajar aquela pessoa a realizar? O que a gente sabe a respeito disso, tá, pessoal? Ao invés de encorajar o comportamento, o profissional ele pode trabalhar novamente com a prevenção do suicídio, tá? Eu entendo
que trabalhar com essa questão do suicídio causa uma certa ansiedade, né, em nós profissionais. E há uma relação muito grande entre as atitudes e valores do profissional sobre a forma como ele vê o suicídio com a forma como ele trabalha, né? E assim, é importante que nós tenhamos, né, isso como uma oportunidade para trabalhar a respeito. Eu entendo, eu acompanho alguns profissionais, os sentimentos são diversos. Os sentimentos vão desde raiva e ressentimento até culpa, tristeza, e alguns profissionais chegam a ter até alguns sintomas pós-traumáticos, né? Por isso que é muito importante que você crie ferramentas para trabalhar com essa questão, não tenha receio de abordar questões relacionadas ao suicídio e sempre compartilhe com a sua equipe, pessoas de confiança, pessoas que você pode realmente talvez dividir até esse peso, né? Então busque novamente capacitação profissional, busque apoio para a sua própria saúde mental, né? A gente sabe, né, no campo da psicologia e da enfermagem também, a gente tem alguns alunos aqui da enfermagem que um dos clássicos assim que a gente acompanha é da Trevelby, por exemplo, entre outras, né? E eu tô falando mais da área da enfermagem, que a gente costuma dizer que enquanto você profissional não cuidar da sua própria saúde, você provavelmente terá muitas dificuldades de lidar com o outro, né? Então é importante que você reflita sobre qual a sua percepção, os seus valores diante do suicídio. Qual que é o tipo de desafio, de dificuldade que você internamente pode encontrar? É importante fazer essa reflexão para que a gente tenha um melhor cuidado, ok? E para fechar, né, só para falar então e reforçar esse fato, desde que você fale abertamente e deixe a pessoa expressar os seus sentimentos, você não vai encorajar esse ato, ok? Para a gente então finalizar a aula, é importante a gente pensar que a apropriada disseminação de informação e a conscientização são elementos essenciais para o sucesso de atividades de prevenção ao suicídio. Então, esses mitos que a gente tanto discutiu aqui são extremamente importantes a gente refletir juntos com a comunidade, tá? Pensem que a gente tem uma série de oportunidades de trabalhar com a prevenção. Pessoal, por hoje é só. Queria agradecer vocês. Na próxima aula, nós vamos conversar um pouco melhor sobre os fatores de risco e esses sinais de alerta, tá? Que essas pessoas podem apresentar. Até a próxima!